Alberto Santos Dumont foi um visionário inventor, engenheiro e pioneiro da aviação, nascido em 20 de julho de 1873, na cidade de Palmira, Minas Gerais. Hoje, em sua homenagem, a cidade se chama Santos Dumont. Ele é reconhecido como uma das figuras mais influentes no desenvolvimento da aviação mundial. Dumont teve a oportunidade de estudar na França, onde se tornou um apaixonado por máquinas e inovações tecnológicas. Seu interesse por voar começou cedo e ele construiu seu primeiro dirigível, o Brasil, em 1898. Esse foi apenas o começo de uma carreira notável que o levaria a uma série de realizações significativas. Entre essas realizações, talvez o mais famoso é o avião 14 bis. Esse avião foi o primeiro na história a realizar uma demonstração de voo pública no dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris. O 14 bis percorreu uma distância de 60 metros e subiu 2 metros de altura. E hoje, no Bendita Hora, você vai saber mais sobre essa personalidade brasileira icônica que marcou a história como o pai da aviação. Acompanhe. Eu estou recebendo aqui, junta-se a nós aqui, junto com o Paulinho P7, o professor Ricardo Jacó de Magalhães Correia. Gente, eu estou impressionado. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Estou impressionado com o currículo do professor aqui. Olha, o professor é físico, né? E vice-presidente do Instituto Cultural Santos Dumont, né? Professor de Física, licenciado pela Faculdade de Educação da USP, premiado em primeiro lugar na Feira Brasileira de Ciências, nossa, aqui ó, da FEBRACE, secretário do Conselho de Curadores da Fundação de Santos Dumont, conselheiro titular, olha aqui ó, foi curador do Museu Aeronáutico da base de Santos, foi construtor da única réplica interativa do 14 bis, olha aí gente, em tamanho real, no ano de 2006 para comemorações do centenário do voo. Aí, tá vendo? Gente, membro extraordinário da Associação da Força Aérea Portuguesa. Também, claro. Você tá brincando? Claro, com certeza. Professor, tá louco? Olha aí, nossa mãe. Olha aí. E um dos coordenadores da comissão dos 300 anos do balão Bartolomeu de Gusmão, que é importante, tem que falar Bartolomeu de Gusmão. Frei Bartolomeu de Gusmão. Com certeza. Isso aí, em 2008, 2009, com o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Vamos lá conversar. Professor, muito bem. A gente já teve uma aula de aeromodelismo aqui, mas agora eu queria... O senhor, além de ser um físico, um professor, um cientista, mas o senhor é apaixonado por Santos Dumont também. Muito apaixonado. Na verdade, eu considero ele meu herói, meu ídolo. Olha que interessante. E determinei, sendo minha profissão de fé e missão de vida, valorizar Alberto Santos Dumont. É muito interessante isso, muito interessante, porque é um cientista. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Esse interesse surgiu há muito tempo, professor? Eu acho que foi uma bênção que eu recebi já de nascimento, porque eu nasci em 1973, o ano do centenário de nascimento de Alberto Santos Dumont. É interessante. E como eu nasci em Belém do Pará, ao lado da base aérea, eu passava por dentro da base aérea, sempre era apaixonado, qualquer criança, por aviões. Tive muita influência, óbvio, dos meus pais, mas tive um trabalho de 9 anos de idade, eu tenho guardado, sobre Santos Dumont, e eu fiquei fascinado por ele. Tá brincando? Tinha um trabalho. Trabalho de escola. A nota de 10 cruzeiros em 1973 era o Santos Dumont. 10 cruzeiros, acho que era 10 cruzeiros? Era 20 cruzeiros? Acho que é 10 mil, né? 10 mil cruzeiros? 10 mil. Olha, até agora falhou. Essa pegou de surpresa. Deixa eu te falar uma coisa. E o Instituto Cultural Santos Dumont? Pois é, a família de Alberto Santos Dumont sempre apregoou valorizá-lo. Na década de 50, para comemorar os 50 anos do voo, o sobrinho criou a Fundação Santos Dumont. Mas que depois, no final, já quase no ano 2000, ela foi desativada praticamente, e criou-se o Instituto Cultural Santos Dumont por um sobrinho bisneto do Santos Dumont. E aí sim, para comemorar o centenário do voo do 14 bis, junto com o grande professor e físico Henrique Lins de Barros, maior especialista em Santos Dumont, meu grande orientador e mentor. E então, o Instituto já completa agora 20 anos e apregou a valorizar Alberto Santos Dumont. Você
Tá junto do Instituto, então, desde quando começou? Não desde quando começou, mas tá bem que eu gostava, mas desde o ano do centenário do voo. Então, o Instituto tinha 3 anos. Então, desde o primeiro grande projeto, sim, que foi uma exposição junto com a turma da Mônica, Maurício de Souza e Santos Dumont, na Fiesp. Eu participei dessa exposição, do projeto, mas, claro, é Marcos Siciliano Vilares Filho, sobrinho bisneto de Santos Dumont, que é o idealizador e hoje o presidente do Instituto. Só pra gente, dá pra gente... Oi? Ah, Célula Telescópio de quê? Vamos ver. 10 mil. 10 mil. Acertei! Acertou, 10 mil cruzeiro. Tem que acertar, né? Era de 73, né? De 73. Olha lá, 10 mil reais. 10 mil cruzeiro, 10 mil cruzeiro. Acertei. Gente, que demais, é isso mesmo. Professor, só pra gente, eu acho importante, eu acho o Santos Dumont, tá conversando até com... É muito negligenciado. É um grande herói na nossa história, é um grande cientista, não ganhou Nobel, nenhum prêmio, mas eu acho negligenciado. Eu queria que o senhor falasse para a gente dessa coisa, como é que Santos Dumont começa, para a gente entender isso. Ele era de Minas, filho de quê? Filho de fazendeiros. Olha só, é mais fácil a gente ter um panorama bem rápido. Ele nasce em Minas, então mineiro de nascimento e berço. Os pais, então a mãe dele tem origem portuguesa. Ah, tá. A mãe. Então filha de um grande comendador, na verdade, que veio com a família real portuguesa em 1808. Tá? Isso, os avós dela. Sim. Então, lado Santos. E o lado Dumont, o pai dele é engenheiro. Engenheiro formado na França, mas nascido no Brasil. Nascido em Diamantina. E ele volta a estudar na França porque os pais dele, quando vieram, seu Francisco Honorácio Dumont, e ele é o Henrique Dumont, pai. Dumont é um sobrenome francês. Francês, Dumont, né? Seria Dumont, a pronúncia. Mas o pai dele era um grande engenheiro. E a coincidência é que ele nasce em 20 de julho de 1873, quando o pai completa 41 anos. Então eles tinham coincidência de natalício. Talvez... o pai fazia aniversário junto com ele. Exatamente. E aí, Santos Dumont é o 6º filho, tem outros 2 homens antes e outras irmãs, mas aí o Alberto, né? Como é que o Alberto vira Santos Dumont? Isso é interessante. Então, nascido em Minas, então ele está lá em Cabangu, ao lado daquela fazenda Palmira do Queijo do Reino. A cidade passa a se tornar Santos Dumont depois que ele morre. Isso já foi mostrado no vídeo. Isso. E aí depois o batizado dele é em Valença, no Rio de Janeiro. Então, berço mineiro, batizado em Valença, carioca. Isso. Carioca não, Fluminense, né? Do estado do Rio de Janeiro. E depois ele tem sua infância e adolescência e juventude em São Paulo, em Ribeirão Preto, quando o pai... Então, antes, em Minas, ele estava construindo parte da estrada de ferro, que era muito difícil, aquele trecho da Mantiqueira. Pai era engenheiro. E pai era engenheiro, na época, construindo estrada de ferro. Isso. Um trecho muito difícil. Por isso, Santos Dumont nasce lá em Cabangu, que era uma casa quase que da obra, do trecho da ferrovia. A ferrovia que ele passava até chegar no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Que depois virou a Central do Brasil, era a ferrovia Dom Pedro. E... depois de Minas, vai para Valença, quando ele terminou a Estrada de Ferro, e o sogro dele, então, o comendador Francisco de Paula Santos, tinha já fazenda de café. Aí ele vê que era interessante e vai para o interior de São Paulo, onde tem as terras roxas de Ribeirão Preto, e aí ele começa com uma fazenda pequena e ela vai crescendo, sendo, na época, em poucos anos, a maior... Foi 5 milhões de pés de café, a maior, mas fez uma indústria cafeeira, fez um ramal ferroviário dentro. Então foi algo incrível a construção. A família do Santos Dumont é uma família de cafeicultores, né? Barão do café. Se torna um segundo, mas o mais importante, rei do café. Porque ele constrói uma fazenda toda onde beneficia o café. Então ele industrializa tudo. Uma família rica. Se torna muito rico. Muito rica, que tinha condições de manter o filho... Então, o pai era um visionário, mas o pai tinha, assim, sempre consciência dos custos. Então, até teve uma visita de um estadista à fazenda e falou, tudo ali é gigante, menos a casa do fundador disso tudo. Olha. Então, os ensinamentos que o pai de Santos Dumont, o seu Henrique, deu ao Alberto foram incríveis. Inclusive uma carta, e está registrado, isso é interessante, que quando o Santos Dumont completa depois de 18 anos, ele é emancipado, recebe a sua parte da herança, isso é incrível, e vai estudar em Paris. Mas o pai diz, não precisa se formar doutor, estude física, estude química, e estude que o futuro da humanidade está na mecânica.
E aí ele foi Olha, estudar mais tempo. Que interessante. E não se preocupe em ganhar dinheiro, que eu te darei condições para viver. Porque ele nunca ganhou dinheiro com o que ele fazia. De forma alguma. Nem um prêmio, né? Ele tinha um prêmio. Ele ganhou um grande prêmio, mas- um prêmio quase que milionário, e ele doou o prêmio metade para a sua equipe e a outra metade para os pobres de Paris, para tirar a penhora das ferramentas das pessoas que tinham em Paris penhorada. É incrível a visão dele como humanista. Ah, é? Pra mim, na tela, quais dessas invenções são de autoria? Para mim? Para meus professores? Um quiz para saber quais invenções são de autoria de Santos Dumont. Quem inventou esta bicicleta? Thomas Edison, Carl Benz, Santos Dumont ou Leonardo da Vinci? Essa foi o Benz, não foi? Foi, não foi Santos? Foi Não, você deu da Vinci, você sabe. É o Da Vinci! Vamos ver, o professor está aqui me ajudando. Vamos ver. Essa o professor vai contar pra gente. Quem inventou o relógio de pulso? Foi Santos Dumont? Essa daí, esse relógio... Esse do Cartier. É do Cartier, eles fizeram juntos, né? Então, Juntos, Santos né? Dumont é quem popularizou o uso do relógio masculino, principalmente com pulseira de couro, que não existia. Foi Santos Dumont. Sim. Santos Dumont. Isso aí, ó. Santos Dumont. Ponto para mim. Mais um. Quem inventou o chuveiro de água quente? Ah, Thomas Edison, Santos Dumont. Esse chuveiro é dele. Esse aí, Você ó, está na Santos Casa Dumont. Encantada, em Petrópolis, esse chuveiro Mas ele era maravilhoso. água quente por quê? Como que era? Olha só, ali ele tem duas manivelas, então ele controla a água fria e e água- uma água aquecida, que está ao lado, tem um aquecedor com álcool. Então a água passava, aquecia e ia para um lado do balde. E aí ele regula, faz a mistura das águas e você... E aí, talvez daí saiu que a água quente fica no lado esquerdo da água do frio do lado direito, né? Pode Esquerdo e até ser, direito. Pode ter sido isso aí, ó. Aí foi Santos Dumont. Claro. Vamos ver quem mais é. Aqui. Último aí, vamos ver. Quem inventou esse tanque? Ah, não, esse tanque aí não, foi Da Vinci. Da Vinci. Foi Da Vinci. Ou seja, colocaram Da Vinci e o Santos Dumont em pé de igualdade. Sim, mas o Leonardo da Vinci, claro, um grande polímata do século do Renascimento, né, do século XV e XVI, e Alberto Santos Dumont, com certeza, do século XIX para o XX, é o maior né? homem em nome. Vamos lá. Ah, deixa eu... Pera, porque eu me entreti aqui com o Santos Dumont. Paulinho vai me dar um presente, eu quero... Eu trouxe uma... Eu fiz exclusivamente para o programa. Ah, que Eu trouxe demais, estilizado. Não é Pra possível. senhor Olha lembrar do aqui, P7. gente. Não, fala a verdade. Olha aqui. Que capricho. É a réplica do estilizado. é estilizado, pra lembrar, do né? 14 bis. E decolando pro lado certo. Ele não tá caindo, não. Não, tá tá caindo. Ele tá ascendendo. Olha, ele tá decolando aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tá decolando. E aqui, pro senhor depois guardar. Deixa eu ver aqui, ó. com carinho. Olha aqui, gente. Tem T7, tem aqui o do logo. Tem, né? do outro lado tem um comemorativo aí. Olha Sesc aqui, olha aqui, ó. centenário. Olha aqui, ó. Santos Dumont, o Sesc Centenário do pai da aviação. Exato. 150 anos aqui, ó. 150. Não, que obrigado. Vou deixar aqui, É um ó. prazer. Vou deixar. 14 bis, por que chama 14 bis? Os inventos dele eram numerados. Então tinha 1, 2, 3, 4. 14 era um dirigível, que teve duas versões. Depois ele usa esse dirigível para acoplar esse invento, que era um aeroplano. Então vira o anexo do dirigível 14. 14 bis. 14 bis. Interessante. Mas lá na França chamavam de ave de rapina, ou osso de poivre. Ah, é? Ave de rapina, olha como parece. Parece mesmo, parece um gavião, parece uma coisa, um falcão, uma coisa assim. É interessante. Porque eu quero fazer tanta pergunta. Então vamos lá. Ó, a nossa jornalista Diana, ela esteve lá no Museu Catavento, né, numa exposição maravilhosa sobre Santos Dumont. É uma exposição realmente imperdível, você não pode deixar de ir, porque é maravilhoso. O Museu Catavento é uma referência aqui para o Brasil todo, aqui em São Paulo. Você, não sendo de São Paulo, venha a São Paulo para ir ao Catavento. Veja que interessante, vamos lá. Boa tarde, padre. Minha primeira vez aqui com vocês no Bendita Hora. E vocês estão falando sobre Santos Dumont. E eu vim aqui no Museu Catavento falar sobre a exposição Santos Dumont Entre Máquinas e Sonhos. Aqui a gente tem uma exposição para
para poder valorizar, né, esse grande brasileiro que foi o Santos Dumont. A gente começa então falando um pouquinho sobre a infância dele lá na frente e depois a gente fala sobre os principais inventos que ele fez. E aí depois a gente aprende um pouquinho também o além do voo, porque o Santos Dumont ele não influenciou só a parte da aviação, ele também influenciou a moda, influenciou a arquitetura e tantas outras coisas. E aí aqui no final a gente tem esses 3 aviões que são lindos da Embraer. Bom, a exposição iniciou em setembro desse ano e vai até abril do ano que vem. Funciona de terça a domingo, né, nos horários do Catavento, e o público tem reagido muito, assim, de uma forma muito legal. Aqui atrás é possível ver uma réplica do 14 bis, uma das invenções mais conhecidas de Santos Dumont. Mas dentro da exposição é possível conhecer um pouco mais sobre suas outras invenções. As pessoas, às vezes, elas já chegam aqui sabendo quem que é o Santos Dumont, mas se surpreendem de ver o quanto que ele já inventou, o tanto de coisa que ele fez. Tem crianças que vêm aqui que não fazem ideia de quem que é o Santos Dumont, e isso é muito legal, porque a gente consegue trazer bastante sobre o que ele desenvolveu, né, na época e qual que é a influência dele hoje em dia. E as curiosidades aqui dessa exposição, tem atividades? A gente também tem atividades educativas, né? Então a gente tem um quiz para saber se você conseguiu ali ver, entender um pouco sobre a história dele. A gente também tem um desafio que é construir, né, o seu 14 bis ou o seu avião com peças de Lego, e também os planadores de avião, em que a gente ensina a montar, né, os planadores com papel, e aí fica bem legal. Se você conhece ou não conhece o Santos Dumont, tá muito legal de vir aqui na exposição do Catavento para saber dessa história, para brincar, para conhecer mesmo. Então voltamos com você aí no estúdio, padre. A nossa bendita repórter, agora a bendita repórter é ela. O David perdeu o seu posto, meu filho, aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa, aquela réplica que nós vimos aquela menor ali, né, um aeromodelo lá na... Uma maquete. Uma maquete. Foi feita pelo Paulinho P7, né, Paulinho? Sim, às 9 a gente fez. Às 9 foi você que fez. Às 9 foi você que fez. Atenção, eu acho que é importante você saber, museucatavento.org.br. Você entra no site, museucatavento.org.br, vai ter todas as informações. Eu não sei se tem que marcar a visita, tem que marcar para fazer a visita. Ó, eu vou dar uma sugestão para vocês, porque isso é uma coisa muito interessante. A minha sobrinha, que é professora lá em Lavras, ela trouxe os alunos da escola, lá vieram para o Museu Catavento. Olha que interessante. Você pode fazer isso na sua cidade, organizar uma excursão, vir com os alunos da sua escola para o Museu Catavento, para realmente ter uma aula, uma imersão mesmo, que isso é importante. Faça isso, museucatavento.org.br, faça isso que é muito importante. Deixa eu te perguntar, uma polêmica, os americanos gostam de pegar tudo para eles são demais, eles fizeram tudo, daqui a pouco eles fizeram tudo. A gente sabe como que americano é. Então, essa história dos irmãos Wright, que fala que eles nem, aliás, se você for nos Estados Unidos, ele nem pode falar em nome de Santos Dumont, que eles já ficam brigando com a gente. Irmãos Wright, na verdade, nunca voaram, se não fosse lançando com elásticos, né? Estilingue. Na verdade, os irmãos Wright fizeram um estilingue. Olha só, é muito simples. O que os irmãos Wright fizeram foi pegar um planador. Isso. Planador. Que já existia um projeto. Que já existiam vários planadores. Vários homens usavam planadores. Por exemplo, o Otto Lilienthal, alemão, que foi pioneiro disso. Ou seja, voar com planador. O que é planador? Colocar uma asa bem grande e se jogar. Pronto. Delta, como exatamente. Uma asa delta que Leonardo da Vinci já tinha desenhado. Já tinha desenhado. Pronto. Eita. E os irmãos Wright colocaram um motor nisso. Ou seja, não decola. Só mantinha uma queda por mais tempo. E o que isso tem a ver com o avião? Que eu saiba nada. Nada. Então, pronto. Então, então, para decolar... Ele não decolava. Não decolava, mas para poder sair do chão, eles usavam duas formas. Ou numa inclinação com vento, então eles eram lançados, ou então usavam, o senhor falou estilingue, assim brincando, muita gente chama de catapulta. Na verdade, eles faziam uma torre com um pilone que soltava um peso,
e esse peso puxava no trilho a aeronave. A aeronave era arremessada. Aí ela voava com o motor, mas ele ia parar. Sim, claro. Ela nunca decolou. Nunca decolou. Porque a decolagem, fisicamente, então eu falando como professor de física, é algo mais difícil. O avião, para decolar, ele precisa de muita energia, muita potência. Para tirar ele do chão. E é interessante lembrar que os irmãos Wright, quando fizeram a patente deles, colocavam que o avião não é necessário decolar, é desperdício de energia. Até a ideia é razoável, mas só que não ficou prática. Claro. Senão hoje todo aeroporto tinha que ter um lançador, e não tem. Então quem estava certo? Santos Dumont, que desenvolveu motores a combustão. Então o primeiro homem do mundo... O motor foi desenvolvido por ele também? O motor a combustão para uso na aeronáutica, Alberto Santos Dumont. Foi Santos Dumont. Ninguém conseguiu antes de forma eficiente. Sei. Teve também um alemão que usou acoplado a um balão, mas morreu. Sei. Então o Santos Dumont conseguiu usar de forma eficiente. Então, de forma verdadeira, cumprindo a função de controlar o voo. Primeiro com balões, então ele cria os dirigíveis. O que é dirigível? É um balão que tem motor e ele é dirigível. Tá. Isso já foi marco da história da humanidade, porque Alberto Santos Dumont inicia a navegação aérea. O professor Henrique Lins de Barros diz que o Santos Dumont no século XX, no primeiro ano do século XX, é como se fosse o Vasco da Gama, que faz o caminho das Índias. Só que ele faz o caminho dos ares. Ótima comparação. Interessante. Paulinho, a réplica, a gente está falando do 14, a réplica, você quando monta, você monta a partir do projeto de Santos Dumont? A gente partilha do projeto de Santos Dumont. É, né? Isso. E essa réplica, ela usa... O que Santos Dumont usou? Não, você usou plástico, mas ele usou o quê? Aquele era o... Era lona, né? Lona. Era lona. Era tecido. Na verdade, assim, a estrutura do 14 bis e dos primeiros inventos dele, vamos colocar como Balão Brasil, vocês mostraram no vídeo. O Balão Brasil já é uma grande revolução. A indústria a aerostação, existiam já mais de 100 anos balões. Santos Dumont muda todo o material. Então ele usa um material mais leve e mais resistente. Já no primeiro invento dele, em 1898, no Balão Brasil, o 14 bis segue essa tendência de inovação. Então ele é feito em bambu, usa uma madeira que é o frejó da Amazônia, usa muito leve e resistente, usa seda japonesa, seda. No primeiro voo não está dopada, ou seja, não coloca uma resina para ela aumentar a sustentação, para diminuir o peso. Depois, no segundo voo, ele aperfeiçoa sempre. Ele põe já uma dopagem, que é o verniz, usa um motor, claro, o mais potente na época, o de 50 HP, que ele também desenvolveu junto com o Arquideacon, junto com o Levavasseur, desculpa, o Arquideacon foi o prêmio que ele ganhou, e a estrutura biplana e células quadradas, que é tipo Hargrave, que era já um australiano que fazia. Então, o que Santos Dumont fez? Reuniu tudo que existia de melhor, de mais eficiente, e fez, então, o primeiro voo homologado. Então, havia competições para ver quem consegue, com uma máquina mais pesada que o ar, ou seja, que vai se chamar de avião, né? O nome avião vem depois. Então, um aeroplano, uma aeronave que consiga decolar. E Alberto Santos Dumont, indubitavelmente, inegavelmente, é o primeiro homem do mundo a conseguir Ele dá a volta mesmo. Isso antes, calma. Então, vamos lá, o voo do 14 bis. O primeiro voo que a gente considera como dia do aviador, 23 de outubro, que passou agora, ele voa 60 metros. O desafio era quem voasse mais de 25, e ele voou 60. E depois o voo homologado principal, que era o primeiro recorde, era quem voasse mais de 100 metros. E ele voou 220, dia 12 de novembro de 1906. E isso é inegável do Santos Dumont. A Federação Aeronáutica Internacional, até hoje, considera o primeiro recorde de um avião no mundo. O senhor falou de contornar a Torre Eiffel, isso é antes. Bem antes, 1901. Então, em 1901... Mas é com dirigível. Isso, ele pega o balão, acopla o motor. Então, de 1898, com o Balão Brasil, ele já começa com o dirigível número 1 e faz uma série de 5 dirigíveis que não tiveram o êxito que ele queria. Por acaso, o dirigível número 5, em agosto de 1901, ele sofre um acidente e ele ganha um presente da Princesa Isabel para protegê-lo dos acidentes. Olha que ele sofreu um acidente e ganhou um presente. Que presente que ele ganhou? Uma medalha de São Bento. Olha que interessante. Mas olha o que ela escreveu. Olha que interessante, gente. Ele ganhou uma medalha de São Bento. Ele tinha sofrido acidente. Falou, para você não sofrer mais acidente, a Princesa Isabel falou. Senhor Santos Dumont, envie-lhe uma medalha de São Bento que protege contra acidentes.
aceite-a e use-a na corrente do seu relógio, na carteira ou no pescoço. Ofereço-lhe pensando na sua boa mãe e pedindo a Deus que o socorra sempre e o ajude a trabalhar para a glória da nossa pátria. Olha que coisa linda. É lindo, emocionante. O que ele fez com a... O que ele fez? Além de usá-la, ele pegou uma pulseira de ouro, colocou essa medalha, ele mandou soldar a medalha, isso em 1901. A vida dele todinha, até 1932, quando ele faleceu, ele usou soldada ao pulso. Ao pulso. Nunca mais sofreu um acidente. Com a medalha de São Bento. Olha que bonito. Olha que não. Os dois lados, né? Primeiro, a princesa Isabel que fala, faço isso pensando na sua mãe. Pois é. Olha que lindo. É lindo isso, é emocionante. É emocionante. Eu fiz questão de ler para não errar, porque é emocionante. E fala assim, ali, para a glória da nossa... Olha que espírito dessas pessoas que viveram isso, pensando no país, pensando na ciência, pensando em tudo isso. É muito bonito isso, é muito bonito a gente ver esse tipo de coisa, para a gente se inspirar. Eu acho que para a gente tem que se inspirar nessas pessoas. Santos Dumont, o professor está emocionado. Tô mesmo, lógico. É verdade, é verdade. Olha, interessante. E Santos Dumont, ele é um homem, você diz, muito ligado com a questão da pátria, da família, de tudo isso, né, professor? Extremamente humanista, sempre querendo o bem da humanidade. E agora eu também peguei aqui, desculpa ter que usar uma cola, mas é porque a última mensagem que ele deixa escrito, em 14 de julho de 1932, ele veio falecer em 23 de julho, uma semana antes praticamente, ele faz uma carta conclamando o povo brasileiro aos patrícios dele de Minas, seus conterrâneos, a pedido deles. Ele encerra, eu não vou ler, é um parágrafo, mas agora já nem consigo, mas ele só diz o seguinte: viva o Brasil unido. Ou seja, todos têm que se unir. O Brasil só vai ser grande se se unir. Isso em 1932, bem na época da Revolução de 32. Meu Deus do céu. Ele põe essa mensagem. 32 que nós já tínhamos visto, já tinha passado pela Primeira Guerra, Sim. nós vimos aviões sendo usados. Sim. E depois na 32 que houve aviões aqui na Revolução. Do Brasil contra o Brasil. Do Brasil contra o Brasil. O governo central contra São Paulo. Professor, lá aqueles objetos que nós vimos lá na exposição Catavento, Sim. o chapéu, o colarinho, aquilo tudo é original. Tudo original do Alberto Santos Dumont. Sim. Aí a gente tem acervos hoje em alguns lugares icônicos e importantes. Por acaso, o que está lá na exposição vem de 2 acervos. Um que está em Cabangu, que é onde ele nasceu. Porque olha que legal, ele nasceu naquela casa, que era quase uma casa de obra, mas o governo brasileiro doa a ele quando ele ganha o prêmio do voo. Então virou-se, e ele depois se torna um fazendeiro em Minas. Fazendeiro mesmo, ele cria gado e tal, e reforma aquela casa, e muitas coisas pessoais dele estão lá, até hoje. E o presidente atual da Fundação Casa de Cabangu teve a gentileza, em parceria com o Museu de Ciências Catavento, de fazer esse protocolo e ceder para a exposição. Além do Museu do Ipiranga, que é o Museu Paulista da USP, que também detém um acervo com quase 1.500 peças do Alberto Santos Dumont, porque quando ele, antes de morrer, ele deixou em testamento que queria que doasse tudo dele ao governo do Brasil. Sim. Como ele estava em São Paulo, foi doado ao governo de São Paulo. Aquela casa que tem aquelas coisas dele, que ele sobe aquelas escadas... Aí é mais ainda. Isso que é isso? Isso é no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Essa também foi Era uma casa dele? Dele, construída por ele, projeto dele incrível. Só podia ter esse nome, Casa Encantada, mas por acaso a rua é a Rua do Encanto. Do Encanto. Então, mas é uma casa encantada, é quase que um loft. Ele é precursor, como o grande Guto Lacaze dessa exposição que o Paulinho fez as maquetes, de Santos Dumont é um designer. Ele é o primeiro designer, não só brasileiro, mas um grande designer mundial. E nesta casa, ele também tem umas inovações, como mostrou o chuveiro de água quente, ou seja, água misturada, você tempera a água como você quer. Mas também tem outras coisas incríveis, como o degrau das escadas, são 2, um do lado de fora e um do lado de dentro. Então, um é lado esquerdo e outro lado direito. Na verdade, é porque facilitar o ângulo da escada. Então, tem um corrimão e os degraus em formas de raquete. Ele consegue ser uma escada mais curta. Olha que interessante, não é porque é superstição. Não tem superstição nenhuma. Nada disso. Não tem. Nada disso. Muito folclore em Alberto Santos Dumont. Na verdade, ele é um grande cientista. Vale lembrar, quando o senhor perguntou para poder resumi-lo, vale lembrar assim, mineiro de berço. Só por aí já tá bom. Já tá bom. Mas ele volta mineiro de berço, depois ele volta mineiro de adulto fazendeiro. Então ele ama Minas e o que tem lá de bom, de tudo. Aí vem mineiro de berço, fluminense de batismo, lá em Valença, Rio de Janeiro,
paulista de adolescência, juventude. Formação até. Formação, sim, claro. Estuda em Campinas, Colégio Culto às Ciências, estuda com as irmãs, que era tradição isso dos grandes fazendeiros, mas vai e conquista o mundo através de Paris, que é a cidade de luz. Interessante, o homem... O homem do mundo. Deixa eu te dizer, ele morre, ele suicida. Mas existe algum estudo sobre isso? Era um homem depressivo? Era um homem que tinha... Essa é uma questão delicada, assim, porque não dá para saber. Nenhum tipo a gente pode só elucubrações. Elucubrações. Né? Mas uma delas, ele tinha, assim, ele se deprimia, se reservava, talvez todo gênio tenha esse lado. Não casou, né? Não casou. Ele não casou, mas teve muitos filhos. Teve muitos filhos? Ele considera, e está escrito, todos os inventos dele, ele considera como filhos. Gente. Minha família, e descreve dirigível, biplano e Como monoplano. Newton. Exatamente. Como Newton também. Então, ele se dedicou a vida à ciência, às invenções, ao bem da humanidade, porque ele não abriu as patentes, mesmo algumas que ele registrou, para poder manter a invenção, mas ele abriu. Então ele é o pioneiro da patente aberta, para você poder usar. Para todo mundo usar. Divulgue. Ele chegava para a imprensa, como o senhor está fazendo, e valorizando um grande herói, hoje, no século XXI, em 2023, no 6º centenário de nascimento dele, então algo que a gente tem esquecido. Esse ícone que ele é. Como exemplo, mas ele, na época, pedia para a imprensa, olha, divulguem para todo mundo poder construir seu avião. Isso é direito de todos. Todos têm que ter essa locomoção facilitada que o avião permite. Meu Deus. Santos Dumont e suas invenções. Vamos acompanhar agora para a gente ver. Vamos ler. Alberto Santos Dumont fez várias contribuições significativas para a aviação. Em 1906, ele projetou e voou o 14 bis, uma aeronave que se tornou o primeiro avião a decolar, voar e pousar com um piloto a bordo, de acordo com o rigoroso julgamento do Aeroclube da França. Esse feito é frequentemente considerado o primeiro voo público bem-sucedido da história da aviação. Santos Dumont também é conhecido por seu avião Demoiselle, de 1907, um dos primeiros monoplanos leves e acessíveis do mundo, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da aviação leve. O inventor também contribuiu com tecnologias importantes para o mundo da aviação, como o motor aeronáutico e o sistema de controle de aeronaves. Além de suas invenções para a aeronáutica, Santos Dumont também incentivou a criação do relógio de pulso e criou o primeiro chuveiro de água quente. Seu trabalho pioneiro desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da aviação e o torna uma figura icônica na história da aviação e na engenharia aeronáutica. Interessante, gente, interessante. Demoiselle, você já fez o Demoiselle, Paulinho? O Demoiselle, fez o Demoiselle também? A gente fez, ela tá lá na exposição. Também? Tá lá na exposição? Tá na exposição. E que escala que é o Demoiselle? Tem o pequeno na escala 1:20, esse fui eu que fiz, e tem um na escala maior de 1:10, mais ou menos, que foi um membro da equipe que fez também. Interessante. Sim. O Demoiselle, ele é o quê? Um avião depois do 14 bis? É isso? 14 bis. O Demoiselle, ele voa também com muita... Olha só que é interessante. Quando a gente fala dos inventos aeronáuticos de Alberto Santos Dumont, a gente começou, você mostrou muito bem, o Balão Brasil. Aí vai para os dirigíveis. Então, número 1, 2, 3, 4, 5, quando ele tem a queda, recebe a medalha de São Bento. E o 6, ele tem êxito. E aí ele ganha o prêmio mais desejado da humanidade na virada do século XIX para o XX, que é o prêmio, o nome não importa, é o prêmio Deutsch, mas é o prêmio de quem consegue sair de um ponto perto do Aeroclube da França, isso é Saint-Cloud, atrás do Bois de Boulogne, percorrer 5,5 km, contornar a Torre Eiffel e voltar 5,5 km em menos de 30 minutos. Portanto, 11 km em menos de 30 minutos, controlando o voo. Então, quando a gente pensa, Santos Dumont é o pai da aviação. Antes de ser pai da aviação, 5 anos antes, ele já é o pai da aeronáutica mundial. A aeronáutica é navegação aérea, o primeiro a navegar no ar, Alberto Santos Dumont. Ele usa até aquela flâmula, isso depois que ele vai voar lá em Mônaco. Em Mônaco, o príncipe Alberto o convida em 1901 para fez lá um hangar maravilhoso e pede para ele voar lá. Ele voa na Baía de Mônaco e coloca uma flâmula belíssima por mares nunca dantes navegados como Camões. É que o governo brasileiro faz uma medalha em ouro e põe por ares nunca dantes navegados. Mas então Santos Dumont sempre faz comparações, ele até o professor Henrique Lins de Barros diz, ele é um grande divulgador do meio aeronáutico. Bom,
Concluindo e também chegando no Demoselle, o Paulinho tem essas 9 maquetes que representam os principais feitos de Alberto Santos Dumont. Que aí vamos lá. O dirigível número 6, que está lá muito bem representado. Que Fez também? Fez todos. Ele fez Todos, os 9. Os 9. Paulinho. Os 9. Inclusive a carroça lança-boia. A carroça também? Também. Demais. Também. Demais. Foi. O primeiro é o Brasil? O Brasil tá lá. Brasil. Aí depois ele está com o número 6. Aparece o 4. Aparece o O 4. 6. O 9. O 14 bis, o Demoselle. O 3. E o 3, tem mais um outro. 3. E depois repete o 14 bis, repete bis o é Demoselle. Exatamente. Exato. São 9 maquetes. São 9 maquetes São que o 9 Paulinho maquetes. fez, maravilhosa ali. Lindas. Não, olha, tá tudo lá no Catavento. Tá tudo lá no Catavento. E o Demoselle, então, é a obra-prima da mecânica mundial. Porque já não tem esse jeitão do 14 bis mais. Mas por quê? O Alberto Santos Dumont ele é muito visionário e ele tem o gênio inventivo. Quando ele faz até o Balão Brasil, já é o balão mais lindo, mais leve, mais eficiente já construído até então. Isso em 1898. 1901, quando ele ganha o prêmio Deutsch, com o dirigível número 6, que é grande, ele ficou satisfeito, ganhou o prêmio, inaugura a era da navegação aérea, né, como o Vasco da Gama, o Caminho das Índias, como o professor Henrique diz, mas ele fala, eu vou aperfeiçoar isso. O dirigível era grande, vou fazer um muito pequeno, muito eficiente, muito lindo. Foi o dirigível número 9 que ele descia para tomar café no apartamento dele em Paris. Que ele fez uma performance no 14 de julho de 1903 no hipódromo de Longchamp com mais de 100 mil pessoas. Isso é o dirigível número 6. 9. O 9 é um dirigível pessoal para uma pessoa belíssimo. Até hoje não tem no mundo um dirigível pequeno com uma pessoa só. Não tem. Tem. Aí vem lá. Depois disso, faz o 14 bis 1906, claro que do 9 tem o 10, o 11, o 12, o 13, mas o 14 bis ganha o prêmio com voo homologado e ele não está satisfeito. Eu quero um avião mais simples. E esse avião mais simples é o Demoselle, que é a joia da mecânica. Gente, Você tem mais alguma coisa para mais o quê? As palestras. Isso, é verdade. Bom, o senhor falou pra gente valorizar o Alberto Santos. Se ele não Santos. tá aqui para te ajudar, pelo amor de Deus. Vai lá, tá vendo, Ale? Tá vendo? Mas o professor gosta de falar, né? Professor. Muito bem. Mas então, é muito importante, até o Instituto Santos Dumont, ele apregoa isso, educação de ciência para as crianças, assim a gente vai ter um país desenvolvido com a educação científica, que o Catavento faz muito bem, só lembrando que o Catavento é o pavilhão da indústria de São Paulo, isso vai fazer 100 anos no ano que vem, e foi no pavilhão da indústria de Paris, onde Santos Dumont se entreteve com o motor a combustão. Bom, nós juntos, e essa exposição que é belíssima, com o nome do curador dado, uma equipe linda, né? Quem gere a equipe, a nossa querida Paula Paiva, mas o curador é o Paulo está aqui comigo, o Ricardo Pisanelli. E o Paulinho realizou esse sonho desde criança com as maquetes, e é uma exposição belíssima para as crianças e para todo mundo ver. E, claro, quando a gente fala de máquinas, então, entre máquinas e sonhos, lá no Instituto que a gente consegue fazer palestras para todo mundo agregar o que é você sonhar e o que é você realizar. Sim, juntos. E essas palestras são no Brasil inteiro. Eu sei, mas você pode entrar em contato. Sim. E aí, entrando em contato. Vou dar aqui, ó. Agora palestra? Isso, para o Brasil inteiro. Escola, universidade, faculdade. Isso mesmo, a gente tem que fazer isso. Pelo amor de Deus, vamos lá, ó. Atenção, vou dar o Instagram do Ricardo. Mas pode ser já da produção. Também, vamos lá. O Instagram aqui, ó. OBBI Produções. OBBI Produções, ok? @OBBI Produções, você entra em contato, combina a palestra para qualquer lugar do Brasil, para a gente valorizar mecânica, invento, o Santos Dumont, isso é importantíssimo. Tem o canal aliás, tem o Instagram também do Paulinho aqui, ó, @canal do P7, isso é muito fácil, @canal do P7, tudo junto aqui, ó. E tem também o Instagram do professor aqui, ó, Ricardo USP 92. É a minha turma. Não nasceu. 92 é quando ele nasceu. Ricardo USP 92. @Ricardo USP 92, do professor Ricardo.
E também aqui, mais uma vez, dá pra gente entrar em contato. Lá tem todas as informações. OBBI Produções, você entra em contato. Obrigado. Nossa, que aula, que beleza, que vale. Nossa, Obrigado muito mesmo. obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado. Que bendita hora. Que bendita Bendita hora. Voamos. Nossa, obrigado pela réplica maravilhosa. Olha que lindo aqui, ó. Olha que lindo. Gente, Paulinho, você é um talento, viu? Um talento. Obrigado, padre. Muito bom. Um orgulho, e sabe o que é importante? Toda criança determinada pode mudar o mundo. Como o Alberto Santos Dumont mudou verdade. e como o Paulinho muda. Viva Santos Dumont. Viva Santos Dumont. A gente vai encerrar o programa de hoje com um clipe em homenagem a Santos Dumont. Obrigado a vocês que ficaram com a gente. Amanhã encontro com vocês meio-dia. Deus abençoe a todos, gente. Amém.